Olá, pessoal do 7º ano, tudo bom com vocês? Bom dia! Vamos dar início, né? Vamos iniciar mais uma de nossas aulas virtuais. Como nós já combinamos e como eu já falei em todos os vídeos, na sexta-feira, né? Toda sexta-feira eu aplicarei conteúdo novo para vocês e todas as segundas-feiras eu corrigirei, né, as atividades que eu passar para vocês na sexta-feira. Portanto, para hoje nós teremos correção de atividade, né? E na aula passada eu iniciei, não foi um novo livro do segundo bimestre. E, portanto, vamos corrigir a atividade, né, que eu passei para vocês, né? A gente estudou um pouco sobre sujeito, não foi? A gente já tinha visto no começo do ano sobre sujeito e a gente retomou um pouco sobre sujeito, né? Sujeito, tipos de sujeito. Foi assim? Beleza, então na aula de hoje nós corrigiremos atividades sobre sujeito, né? Passei para vocês página 34, 35 e 36. Então, vamos dar início a partir da página 34, tá? Lembrando que vocês devem me enviar a atividade hoje, tá, gente? Passei a atividade na sexta e quero receber na segunda-feira, no dia que eu vou fazer a correção, tá? Então, vamos lá, primeira questão. De acordo com o personagem do texto, o que era considerado comida de velho? Gente, vocês têm um textozinho aí, né, pra vocês lerem, que é esse texto aqui, que começa, né, na página 33, né, que é o texto sopa de macarrão, tá bom? E eu quero que vocês acompanhem aí a leitura da atividade, tá? Num livrinho de vocês, tá? Lembrando que é o livro do segundo bimestre, tá? Então tá, a gente tem esse texto aí, sopa de macarrão. Eu não vou fazer a leitura porque é uma leitura bem extensa, tá? Mas eu acredito que muitos já conhecem esse texto, é um texto bem conhecidinho, tá? Uma crônica bem conhecida, tá? Portanto, façam a leitura e depois voltem pra cá pra gente corrigir. Então, de acordo com o personagem, né, do texto, o que era considerado comida de velho? Porque ele achava que a comida que os pais deles estavam oferecendo para ele era uma comida de velho, né? Porque o que levou ele a pensar sobre isso? E para o menino, né, a comida de velho era os legumes, as verduras, que os pais deles estavam tentando fazer ele comer, né? Só que ele não gostava porque achava que era uma comida de velho. Então a resposta é essa. Segunda questão. Segunda questão, por que a ideia de comer a sopa de letras causou entusiasmo no menino? Então, porque ele ficou, né, entusiasmado quando o pai falou que, ao invés de ele comer legumes e verdura, poderia sim comer sopa de letras, que era o que ele comia na sua infância. O pai dele comia na sua infância, né? Por que ele ficou entusiasmado? Porque ele achava que só assim ele poderia escrever o nome das suas comidas preferidas, né? Que era hambúrguer e outros tipos de comidas, que não eram tão saudáveis quanto a que o pai dele estava oferecendo. Terceira, leia o fragmento extraído no texto. O filho olha emburrado o prato vazio. O pai pergunta se não está com fome. Quantas orações podemos identificar nesse período? Gente, eu expliquei na aula passada que oração é um conjunto de palavras que vai girar em torno de um verbo ou uma locução verbal, né? Que é uma locução verbal? É quando dois verbos se juntam para formar um, né? Pode ser um verbo auxiliar e um verbo principal, tá bom? Então, aí a gente vai contar nesse trecho quantos verbos tem, né? E dependendo da quantidade de verbo, a gente vai ter determinada quantidade de oração, tá certo? Então, ó, o filho olha, a gente tem um verbo olhar, tá? O prato vazio. O pai pergunta, a gente tem um verbo perguntar, se não está com fome. E a gente tem mais um verbo estar, tá? Então, são 3 verbos. Se a gente tem 3 verbos, a gente tem 3 orações. Beleza? B. Classifique o período em simples ou composto e em seguida justifique sua resposta. Gente, um período simples é quando a gente tem apenas uma oração dentro dele. Um período composto é quando a gente tem 2 ou mais orações dentro dele. Então, aqui a gente tem 3 orações. Se a gente tem 3 orações, a gente tem um período composto. Beleza? Quarta. Assinale a alternativa em que ocorreu uma frase nominal, ou seja, sem verbos. Então, a gente vai procurar aí, né, qual dessas frases não possui verbo, né? Que não é uma oração, não possui verbo, então vai ser uma frase nominal. Então, a gente tem aí não, senhor, o item D, tá? Quinta. Leia. Nos Estados Unidos, continua ela, o jornalista passou um mês comendo só fast food. Engordou mais de 6 quilos. Analisando o contexto em que o fragmento foi retirado, a quem se refere o pronome pessoal ela no texto?
Então, gente, vocês precisam voltar no texto, olhar o contexto, né? E ver quem é que está falando isso, né? Que o jornalista passou um mês comendo só fast food e engordou mais de 6 quilos. Então, é a pessoa que está falando esse trecho, né? Esse ela aí vai se referir a quem, né? Esse pronome ela vai se referir a quem, né? De acordo com o texto, o pronome ela vai se referir, né? A... E aí, gente? O que vocês acham? O pronome ela vai se referir a... Já responderam? A mãe do menino, né? De acordo com o texto. Beleza, vamos para a próxima. Identifique e classifique os sujeitos a seguir. Então, ele te dá aí algumas frases, né? Três orações, 3 frases, A, B e C, e pede para você identificar o sujeito e classificar, né? Vocês lembram que na aula passada nós vimos alguns tipos de sujeito. A gente viu o sujeito simples, que é aquele que possui apenas um núcleo, o sujeito composto, que é aquele que possui 2 ou mais núcleos, o sujeito oculto ou desinencial, que é quando a gente não está com o sujeito explícito, a gente consegue identificar o sujeito a partir da desinência do verbo, né, da terminação do verbo. A gente também tem o sujeito indeterminado, o que é o sujeito indeterminado, vocês lembram? Que é quando a informação contida no predicado, né? Na segunda parte da oração, né? Que tem o sujeito e predicado. No predicado, refere-se a um elemento que não pode ser identificado, tá certo? Ainda não vem explícito o sujeito e ainda não pode ser identificado de acordo com o contexto que o predicado está inserido, tá bom? A gente vai ter também, para a gente identificar o sujeito determinado, tem 2 formas dele vir explícito, né? Que é o verbo na terceira pessoa do plural e o verbo na terceira pessoa do singular mais o si, né? Mais a partícula si. Beleza? E a gente também vai ter oração sem sujeito, né? Então, na questão aí, ele tá pedindo para identificar o sujeito e para classificá-los, né? Assim? Então, vamos lá. Item A. Qual é o sujeito? O filho enfia alface na boca. O sujeito é filho. Tem quantos núcleos? Apenas um núcleo. O núcleo é o filho. Então, é um sujeito simples. O pai e a mãe lacrimejam. A gente tem o pai e a mãe como sujeito. Tem 2 núcleos, então é um sujeito composto. Amo arroz bife com batata frita. A gente tem o verbo aí amo, né? De amar. E quem amo aí? Eu amo, né? Então, a gente percebe, encontra o sujeito, que é o sujeito eu, através da desinência do verbo. Então, é um sujeito oculto ou desinencial. 7ª questão. Identifique no texto o sujeito da forma verbal em destaque. Em seguida, classifique. Então, temos assim: comia cenoura crua, pepino, manga verde com sal, comia até milho verde cru. Aí, vamos para a próxima página. Página 35. Aliás, a gente tem que terminar aqui, não tem item, né? Essa questão, a questão 7, não tem nenhum item. Então, vamos só responder aqui a questão 7. Então, né, a gente tem que identificar qual o sujeito aí que está explícito, né? De acordo com o contexto do texto que a gente leu lá nas páginas anteriores. Então, quem é que comia cenoura crua, pepino, manga verde com sal e comia até milho verde cru, gente? Quem é esse personagem aí? É o pai do menino, né? Então, a gente precisa também classificá-lo, né? Se é apenas o pai, a gente tem apenas um núcleo. Se tem apenas um núcleo, é um sujeito simples. Vamos para a próxima página e a próxima questão, página 35, questão de número 8. Assinale a alternativa em que a oração sem sujeito. Então, de novo, o que é a oração sem sujeito, né? A oração sem sujeito ocorre quando a informação veiculada pelo predicado estiver centrada no verbo impessoal. E aí, na aula passada, eu mostrei alguns tipos de verbos impessoais, né? Que pode ocorrer. Que pode ser os verbos que indicam fenômenos naturais, né? Pode ser os verbos fazer, ser e estar, na indicação de tempo cronológico ou clima. E o verbo haver no sentido de existir ou indicações de tempo transcorrido. Então, são alguns verbos pessoais, né? Impessoais, tá bom? Então, a oração sem sujeito vai ocorrer quando a informação que está no predicado vai vincular a um verbo impessoal, tá? Então, vamos ver aí os índices. A escola está fechada. Falaram mal de você. Anoitece mais tarde hoje. Vereadores e deputados se reuniram no palácio. O ônibus quebrou no caminho.
Então, o item a escola está fechada. A gente tem o sujeito, a escola. Falaram mal de você, né? Eles falaram mal de você. A gente tem aí um sujeito desinicial. Anoitece mais tarde hoje. Ora, a gente tem um verbo aí impessoal, né? Que é indicando o fenômeno da natureza. Anoitece. Portanto, aí a gente tem o item correto, que é o item C. A gente tem uma oração sem sujeito. Nona questão. Assinale a alternativa em que há sujeito indeterminado. Então, o sujeito indeterminado é aquele que não está explícito na frase e a gente não consegue identificar nem pela desinência, né? Por quê? Porque a gente não vai conseguir identificar ele através do contexto onde ele foi escrito, né? No caso aí nessas frases aí que estão ocorrendo, né? Os meninos estavam na praça, alunos e professores se reuniram no pátio, nevou durante o espetáculo, existiam vagas para o setor, discutiu-se sobre um novo regulamento. Então, gente, qual é o item correto da nona questão, né? A gente também pode identificar o sujeito determinado a partir daquelas duas formas de expor, né, a oração que eu apresentei para vocês na aula passada, né? Que é um verbo na terceira pessoa do plural, mais o verbo na terceira pessoa do singular, mas a partícula sim. Então, ele pode vir apresentado dessas duas formas, né? Então, o item correto aí é o item, né? Discutiu-se, olha aí, o verbo na terceira pessoa do singular, mais a partícula sim. Então, a gente consegue identificar também através dessa forma de expor aí a oração, tá? 10ª questão. Identifica os núcleos do sujeito. Em seguida, substitui esses núcleos por pronomes. Então, a gente vai identificar quais os núcleos aí dos sujeitos a seguir, tá bom? A. As meninas ficaram surpresas com a festa. Qual é o sujeito? As meninas. O núcleo, meninas, a gente pode substituir por quais pronomes? Elas, né? B. O garoto ficou ferido durante a confusão. Sujeito, o garoto. Núcleo, garoto. E o pronome que a gente pode substituir, pronome ele. C. Os rapazes estavam perdidos no meio da trilha. Sujeito, os rapazes. Núcleo, rapazes. E a gente pode substituir por eles. Rafaela está abatida. Sujeito, Rafaela. Núcleo, Rafaela. E a gente pode substituir por elas. 11ª. Com relações às orações abaixo, assinale S para sujeito simples, C para sujeito composto, I para sujeito indeterminado, ou C para sujeito oculto, ou SS para oração sem sujeito. Item A. Pode haver outras informações. Então, nessa oração aí, a gente tem que tipo de sujeito? A gente consegue, primeiramente, identificar o sujeito? Não, né? A gente não tem um sujeito explícito. Ok, a gente só tem a gente não tem um sujeito, então a gente só tem um predicado, né? A gente tem um verbo haver, que é um verbo impessoal. Se a gente tem um verbo impessoal, a gente vai ter uma oração sem sujeito. Então, o item A é o SS, oração sem sujeito. B, precisa-se de digitadores. Gente, ó, terceiro verbo, a gente não tem um sujeito explícito, primeiramente. A gente só tem predicado. O predicado aí está girando em torno de um verbo na terceira pessoa do singular, mais partícula si. Portanto, a gente tem um sujeito indeterminado. C, os bancários entraram em greves. O sujeito, os bancários, né? Só tem um núcleo, então é um sujeito simples. D, os jogadores e técnicos estão em reunião. O sujeito é os jogadores e técnicos. A gente tem o núcleo jogadores e o núcleo técnico. Então, tem dois núcleos no sujeito composto. Depositei minha esperança no jogo. Gente, não tem um sujeito explícito, né? Porém, a gente consegue perceber através da desinência do verbo, né? Eu depositei minha confiança no jogo. Portanto, é um sujeito oculto ou desinicial. 12ª. Identifique o sujeito das orações e coloque-as em ordem direta. Item A. Apareceu no quintal de Maria um gato preto. Ele está na ordem direta, então a gente precisa passar para a ordem direta, né? Qual é a ordem direta? Primeiro o sujeito e depois o predicado, tá bom? Qual é a ordem direta? Quando não vem primeiro o sujeito, depois o predicado, né? Pode vir primeiro o predicado, depois o sujeito, ou pode vir intercalado. Predicado, sujeito, predicado, tá bom? Pode vir misturado. Porém, a gente precisa colocar na ordem direta. Primeiro o sujeito e depois o predicado. Então, como é que vai ficar o primeiro item aí? Um gato preto apareceu no quintal de Maria. O sujeito é um gato preto, que é um sujeito simples.
B. No último inverno foram destruídas as casas da rua. As casas da rua foram destruídas no último inverno. Sujeito, as casas da rua. Sujeito simples. C. Aconteceram coisas sinistras naquele ano. Passando para a ordem direta, primeiro sujeito, depois o predicado, fica. Coisas sinistras aconteceram naquele ano. Qual é o sujeito? Coisas sinistras, e é um sujeito simples também. 13ª, leia. Precisamos de melhores projetos de transportes adequados para cada realidade. Porque não adianta uma cidade querer colocar BRT e não ter passageiros suficientes para isso. Acerca do sujeito da oração destacada, pode-se dizer que... Então, gente, primeira coisa, vamos procurar qual o sujeito aí da oração destacada, né? E a gente consegue identificar que não há um sujeito, né? O sujeito não está explícito na frase, portanto, a gente só tem um predicado, né? E aí, gente, a gente pode perceber que temos o verbo precisamos, né? Então, quem é que precisa? Nós precisamos. A gente consegue perceber o sujeito através da desinência do verbo, né? Através da terminação do verbo. Então, nós precisamos. Então, o item correto é o item A, porque é um sujeito desinencial, tá bom? 14ª. Na frase, a alegria não é tão profunda quanto a tristeza. O sujeito é. E aí, gente, onde é que está o sujeito nessa frase? A gente precisa identificar o sujeito nessa questão, tá? E o sujeito é a alegria, né? Portanto, o item correto é o item E. 15ª. Gente, para responder a 15ª questão, nós precisamos ler todo esse texto aí dessa página, né? E ele continua, acredito, na página seguinte. Portanto, gente, como eu falei, ó, o texto é enorme, né? Aliás, isso aqui. O texto é enorme. E, como eu falei, eu não vou ler o texto, né? Para não tomar muito tempo da nossa aula. Então, vocês leiam o texto, dê pausa no vídeo, né? Para ler o texto. Depois, vocês tiram da pausa e continuam a leitura das questões juntamente comigo, tá? Então, eu vou passar para ler somente as questões. Então, vamos lá para a questão 15ª. Assinale a alternativa que indica o sujeito em... Os perecíveis, como carne, peixes, frutos do mar e bolos com recheio, devem ser guardados nas geladeiras e consumidos entre 1 e 3 dias. Então, a gente precisa ver qual é o sujeito dessa oração, né? Desse período, tá certo? Então, o item correto é o item A, onde o sujeito é os perecíveis, tá? 16ª. Viramos consumidores dependentes de garrafas e garrafões. O sujeito da oração acima se classifica de... Então, a gente vai primeiro encontrar o sujeito e depois dizer qual é a classificação dele, né? Então, percebemos que não temos o sujeito explícito, né? Porém, temos somente um predicado. E a gente tem o verbo aí viramos, né? Viramos consumidores dependentes de garrafa. Quem virou, né? Consumidores? Nós viramos. Então, a gente tem um sujeito oculto, né? Porque dá para perceber, né? O sujeito através da desinência do verbo. O item correto é o item... da 16ª é o item B, sujeito determinado oculto. 17. Uma das formas do verbo no sujeito indeterminado é na terceira pessoa do plural, desde que o sujeito não esteja explícito. A única alternativa em que o sujeito não é indeterminado é... Então, a gente vai procurar quando o sujeito não é indeterminado, quando o sujeito está aí determinado, tá? Então, o item correto, gente, é o item A. Vamos para a próxima questão, 18ª. Opa, acho que passei aqui demais. Então, vamos lá, 18ª. Em uma das opções a seguir, o termo destacado funciona como sujeito. Identifique-a. Então, vamos lá. A. De vez em quando, nós nos pegamos dizendo. Sempre me fascinaram as mudanças. Fechar-se a elas é morrer estando vivo. Talvez haja menos guerra. Esta eu penso que vão demorar a mudar. Então, a gente tem algumas frases, algumas orações, alguns períodos, né, que estão da forma indireta, né? E a gente precisa colocar a forma direta para conseguir identificar o sujeito, né? Então, gente, na 18, de vez em quando nos pegamos dizendo. Nos pegamos dizendo de vez em quando, né? Então, aí a gente... os nós não representam o sujeito. B. Sempre me fascinam as mudanças. Então, as mudanças sempre me fascinam. Então, aí a gente tem sujeito como as mudanças, né? Então, o item correto é o item B. 19ª.
calça as ruas e, como não pode todo mato, para andar nele estende passadeiras de asfalto. Sobre o verbo destacado, assinale a alternativa correta, né? Então, qual é o verbo aí que está destacado? Então, gente, nessa questão ele está pedindo para a gente assinalar a alternativa correta de acordo com o verbo destacado. Porém, ele não destaca nenhum verbo, né? Então, não tem como a gente responder essa questão, tá bom? Então, vamos passar para a próxima. Bom, gente, o livro de vocês deve ter algum errinho, né? Porque ele pediu para a gente falar sobre o verbo destacado e não tem nenhum verbo destacado, né? E como na oração, nesse período aí, né, há mais de um verbo, não tem como a gente adivinhar qual verbo que ele está pedindo para a gente falar, tá bom? Portanto, não tem como a gente responder essa questão. Vamos passar para a próxima. No trecho, o IBAMA, o Instituto Chico Mendes de Biodiversidade e a Agência Nacional de Águas se reuniram com representantes do Samarco. O sujeito é. Então, gente, qual é o sujeito desse período? O IBAMA, o Instituto Chico Mendes de Biodiversidade e a Agência Nacional de Águas. Pronto, então isso tudo é o sujeito. Portanto, temos vários núcleos, né? Então, a gente tem um sujeito composto, tá bom? Gente, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, como eu já disse várias vezes, né? Em todos os vídeos eu falo, mas eu vou relembrar de novo. Qualquer dúvida, eu estarei disponível no WhatsApp para tirar todas as dúvidas de vocês, tá? Não fiquem com dúvidas, pessoal. Tirem as dúvidas se tiverem, tá? É muito importante o entendimento correto desse conteúdo. Espero que vocês tenham entendido. Um beijão e até a próxima aula.